Shalom, amados. Mais uma vez aqui no nosso canal Aviva, o canal do avivamento, trazendo avivamento para você, para sua casa, para sua família. E o intuito desse canal é despertar a igreja, por causa do chamado de Jesus: levanta, amada minha, e mostra a sua cara. O desafio do canal Aviva é estar trazendo palavras que edifiquem, que confronte também, né? Que tira nossa máscara e que nos faça levantar como a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que Ele possa contar conosco nesses últimos dias. Porque são dias em que precisamos nos apresentar ao Senhor como igreja imaculada, sem manchas, sem rugas e sem contaminação. Então, é uma chamada que não é minha, né? Não é da minha pessoa, é do Senhor Jesus. E no vídeo passado, nós falamos sobre dois tipos de igrejas que estão vivendo na Terra. E nós usamos como alegoria o livro de Esther. Falamos sobre a rainha Vasti, que é um tipo de igreja que tipifica o espírito de Jezabel, cheio de mulheres feministas, de mulheres que não têm seu pastor como aliado, seu apóstolo como aliado, mas como um concorrente. E nós, mulheres, não estamos aqui para fazer concorrência com liderança, estamos aqui para servir, tanto na nossa casa, sermos apóstolas na nossa casa, entre os nosso marido, nossos filhos, e levantar a bandeira da santidade dentro da nossa casa. E se você vê o vídeo anterior, nós vemos como o Senhor mostrou que a igreja emergente tem estragado a doutrina santa e tem contaminado com o veneno da falsa doutrina. Então, às vezes, esse espírito de Jezabel, essas festinhas da rainha Vasti, servem vinhos, mas com gotas de veneno. E que você vai bebendo, absorvendo, e quando você vê, você está morto. É morte a longo prazo. E o Senhor então nos chama, como Ele chamou aqui, depois essa rainha Vasti, que fazia suas festinhas para si próprio, né? Que fazia festinhas para o seu próprio prazer, como a igreja atual tem feito. Mas o Senhor então levantou outra rainha, e a Bíblia diz que o Senhor levou para aquele lugar 128 moças que foram chamadas de todos os lugares. Era como se fosse um concurso de beleza, para levantar agora uma moça que fosse condizente com o palácio, que tivesse o equilíbrio e a maturidade para viver em um palácio. E eu quero continuar então falando sobre esse concurso que trouxe essas moças escolhidas. Você vai ver isso no versículo 12 e 14. A preparação das moças. É preciso preparar-se para encontrarmos com o rei. Há muitas pregações sobre essa preparação de Esther. 6 meses com óleos, com ungüentos, 6 meses com especiarias, para saber como se comportar na presença do rei. E eu tenho meditado muito nessa palavra. Quando nós fomos, há alguns anos, fizemos um jantar para o príncipe da Bélgica, lá em Recife. E nos convidaram como intercessores e fomos convidados a estar ali para
recepcionarmos o príncipe da Bélgica que estava no Brasil ajudando uma entidade, o avião da bênção. E então as pessoas que vieram com o príncipe me falaram muitas coisas. Você não pode dar a mão ao príncipe se ele não estender antes a mão para você. Vocês não podem cumprimentá-lo sem que ele o cumprimente antes. Se ele está de pé, que todos fiquem de pé. Ninguém sente se ele não se assentar. E ninguém se levante se ele não levantar. Então havia todo um protocolo para estar ali na presença do príncipe da Bélgica. Nós tivemos um treinamento para o jeito de sentar na mesa, o jeito de nos conduzir. Então Esther passou pelo mesmo processo, porque para viver em um palácio, você não pode viver de qualquer jeito. E eu tenho falado por onde eu passo sobre a cultura do reino. Jesus Cristo não veio na terra fazer outra coisa a não ser trazer a cultura do reino espiritual dele para cá, para que o homem fosse salvo desse reino espiritual caído em que nós vivemos. Então, nós temos que saber como nos conduzir na presença de Deus. E a preocupação nossa, como igreja do Senhor, a igreja, são duas igrejas vivendo hoje, a igreja Vasti e a igreja de Esther, que nós vamos começar a falar agora. De qual igreja fazemos parte? A igreja Vasti pensa só em prosperidade, só na sua festa particular, e a Esther estava sendo preparada para agradar ao rei. Então nós vamos continuar hoje com essa palavra, chegando a vez de Esther. Quem sabe se não foi para este tempo que tu chegaste a este reino? Essa é uma palavra muito forte, que eu quero dizer, nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui no contexto da história, vivendo nesse momento da história. Muitas vezes eu me perguntei, Senhor, por que eu não vivi naqueles dias de grandes avivamentos, onde o fogo de Deus caía, onde as pessoas se dobravam diante do Senhor? E o Senhor me disse, para que você gere nesses dias de escuridão e de falta de avivamento, que você ajude a gerar um avivamento que será o último avivamento até a minha volta. Então nós queremos falar que não tem só uma igreja Vasti na terra. Há uma igreja que a palavra de Deus diz que Esther foi levantada no lugar de Vasti. E Esther é o símbolo da igreja que agrada o coração de Deus. Em Esther 2:3 diz que as moças, quando foram se apresentar ao rei, olha bem, elas ainda tinham algumas coisas de Vasti. Então as moças eram encaminhadas à presença do rei e podiam levar consigo tudo o que desejasse da casa do rei e do palácio. Eram moças que estavam ali, desejando as joias, desejando a beleza do palácio, mas tem uma palavra que me encanta. E quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada além daquilo que Hagai, o oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. E Esther causava boa impressão logo à primeira vista a todos os que eram apresentada. A igreja verdadeira, você vê que ela podia pedir qualquer coisa, mas a palavra diz, ela não pediu nada. Vasti tomava conta de tudo, queria todas as joias, queria tudo, mas não queria obediência ao rei. E aqui aparece uma moça agora que não quer nada.
E aí eu fico pensando, será que a igreja vai atingir essa maturidade antes que Jesus volte? Porque hoje, se não for feita campanhas de prosperidade nas igrejas, foi o que uma amiga me disse, ela é pastora, e eu disse, mas você já entrou no esquema também de campanhas de prosperidade? E ela disse, Beth, se não fizermos campanha, ninguém vem. E aí eu fiquei imaginando, como será então, antes da volta de Jesus? E tem uma palavra em capítulo 18 de Mateus, que sempre desde a minha conversão eu fico muito preocupada com ela. Jesus, ele faz uma pergunta: no final dos tempos, quando o Filho do Homem voltar, quantos que têm fé e estarão orando encontrarei? Então, desde os primeiros dias da minha conversão, eu fiquei pensando, porque a gente quando converte é tão cheio de fé, né? Tão cheio de... Se Deus falar para a gente pular do prédio de 20 andares, se é Ele que está mandando, você faz. Você tem fé para tudo. E aí eu fiquei pensando, mas é impossível, Senhor, o Senhor voltar e não ter fé. E a gente orava tanto que eu pensei, gente, como Jesus pode falar que quando Ele voltar não vai encontrar pessoas orando? E hoje eu sei que Ele estava certo. Amados, se houver uma pessoa, um traficante espiritual, que aparece nas igrejas, falando que Deus vai te dar $1 milhão, que eu profetizo na sua vida, que a sua vida até o final do ano, você vai mudar de carro, você vai mudar de casa. São tráficos de influência na casa de Deus. A igreja vai encher, mas se nós convidarmos as pessoas para virem simplesmente por causa do Senhor, para orar e agradecer a Ele, não vem ninguém. Então a preocupação é como fazer a rainha Esther sentar no lugar de Vasti, essa igreja apodrecida e aliançada com Jezabel, que espalha doutrinas duvidosas, porque hoje não há doutrinas sãs. Hoje a unção de sexo, o óleo da unção não é para esse tipo de coisa. Mas hoje nós, nos chamados encontros, você vê de tudo: unção sexual, unção de vaginal, unção de Herodias, unção de dança erótica. Então você vê tudo isso na casa de Deus, com o nome de igreja, mas infelizmente é apenas a igreja de Vasti. Não a igreja de Esther, uma igreja que se prepara apenas para agradar ao rei. Esther não pediu nada. A Bíblia diz que ela não pediu nada. E quando chegou a vez de Esther, ela apenas ouviu a voz do Espírito, que Hagai representava aqui o Espírito. Esther é o tipo de igreja que depende do Espírito Santo até para as coisas mais triviais, como vestir, o que calçar. E aqui, nesse vestir e calçar, eu quero entrar numa parte que tem envergonhado o Senhor. Antigamente, as pessoas crentes eram distinguidas de longe. Hoje, nesse país que nós vivemos, que as mulheres são chamadas de frutas, né? Mulher melão, mulher melancia, mulher maçã, mulher moranguinho, mulher filé, mulher não sei o quê. E as irmãs vão aderindo à moda. Os vestidos são iguais. Então hoje você não distingue mais as mulheres santas da Bíblia com as mulheres do mundo. Então,
para que nós possamos nos assentar como igreja santa, é preciso que pastores tenham, o que eu vou dizer, a coragem, o temor de trazer a doutrina santa para dentro da igreja novamente. Porque hoje as coisas que estamos vendo são, sabe, assim, é inconcebível. A igreja do orgasmo, esses dias eu fiquei estarrecida. Vocês acreditem ou não, no Paraguai existe a igreja do orgasmo. As pessoas falam que estão adorando Deus, faz sexo com todos ali. Agora tem a praia do nudismo gospel. Tem uma igreja que eles adoram Deus pegando serpentes. A igreja do vômito, porque a unção de Deus é você vomitar. A unção da lagartixa, você fica colado na parede. São tantas coisas que aterroriza. Essa igreja de Vasti tem que ser deposta, mas a igreja do Senhor tem que ouvir o chamado. Levanta-te, amada minha, esposa minha, noiva minha, e vem, mostra a sua cara, sai de trás dessas grades, das fendas da rocha, deixa-me ver o seu rosto e deixa-me ouvir a sua voz. Amados, o mundo está esperando a voz da igreja, não dessa igreja corrompida, que está pior do que o Brasil, com esse petrolão. Se Deus passar a igreja por uma CPI, pouquíssimas pessoas vão ficar de pé. Se Deus levantar uma comissão parlamentar para ver o que está acontecendo na sua casa, e eu te digo que virá, porque o juízo começa primeiro na casa de Deus. Então, primeiro Deus vai colocar a sua igreja na linha, para depois trazer juízo ao mundo. E nós estamos aqui com essa palavra, que Deus, Ele quer levantar os seus banquetes, a festa da rainha Esther. O que me chama a atenção é que Vasti fez o seu próprio banquete, mas quando o rei se agradou de Esther, ele próprio fez o banquete para Esther. E a palavra diz que o Senhor é que está preparando o banquete para nós. O banquete de Esther foi dado pelo rei, foi feito na presença do rei e para que todos participassem. O banquete de Esther não era só para ela, como foi o de Vasti, mas era para todos e na presença do rei. A alegria não era só para ela, era para todos. E a Bíblia diz que ela distribuiu presentes. A igreja do Senhor, ela não pede, ela dá. Ela não faz nada para si, ela não quer agradar a si, ela faz tudo para agradar ao rei. E é uma igreja que pensa no bem-estar dos outros. E ela deu presentes. Isso fala do zelar, da obra social, daqueles que precisam de ajudas. E no banquete de Esther estão os nobres e os oficiais. E fala da igreja que não despreza a liderança. Por isso, eu convido você hoje a repensar que tipo de cristianismo você está vivendo, que tipo de obra estamos fazendo. E o que eu convido você, nesse canal Aviva, é viver uma vida de evangelho. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando o Senhor me disse para estar a sós com Ele, Ele me disse: você precisa ser reevangelizada. Quer dizer, você precisa voltar a viver na simplicidade do Evangelho. E o que nós temos visto hoje é um monte de evangelho que estão por aí. O apóstolo Paulo mesmo disse:
E eu não prego outro evangelho que não seja a cruz de Cristo. Amados, precisamos rever o que estamos pregando. Precisamos rever o que estamos ouvindo. Precisamos rever o que estamos lendo. Que tipo de fundamentos estamos implantando dentro de nós. E precisamos preparar, como a rainha Esther foi preparada, para encontrar-se com o rei. E a palavra de Deus diz que quando o rei a viu, a amou mais do que todas aquelas outras, e colocou a coroa de Vasti na cabeça de Esther. Então deixa eu falar para você, estamos vivendo um tempo que Deus está dizendo para nós: tire suas máscaras, pare de viver o evangelho das facilidades, pare de viver o evangelho que só quer para si. É o evangelho do ter, mas não é o evangelho de ser. E eu quero dizer para você que ter passa bem rápido. As pessoas hoje querem púlpitos, as pessoas hoje querem palanques, holofotes, mas deixa eu te dizer, os palanques passam, os púlpitos passam e só ficam os altares que nós levantamos para o nosso rei. Então, nosso canal Aviva, o nosso chamado é esse: despertar você para a volta de Jesus Cristo, despertar você para viver uma vida séria com Deus e não viver esse evangelho de facilidades. Quando você for à casa de Deus, que seja para adorá-lo. Quando você for à casa de Deus, não é para você ter sua festinha própria, é para você estar na presença do Senhor e o adorando. E o nosso chamado é orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pela liderança do mundo todo, para que Deus venha sacudir a vida dos profetas, para que eles não fiquem vendo visões vãs, que é outro estudo que nós vamos dar depois. Pitonismo na casa de Deus. Os lobos que se infiltraram na casa de Deus. Os cavalos de Troia que estão dentro da casa de Deus. Os inimigos que entraram e arrancharam dentro da casa de Deus. E o que nós queremos não é estar aqui apontando o dedo como se nós fôssemos melhores do que ninguém. Não, amados. Somos frágeis e oramos todos os dias, porque a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, ore para que não caia. Não estou aqui com o espírito de super santa, que eu não tenha pecados. Não, não é isso. Todos os dias combatemos o bom combate. Todos os dias pedimos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Todos os dias pedimos a cobertura do sangue de Jesus, mas todos os dias oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus, sobre a sua igreja, edifica sua igreja santa, limpa as roupas da sua igreja e tira essa prostituta espiritual que se alojou no templo como se fosse a noiva do Senhor. Então, é tempo de orarmos para que aqueles que estão se divorciando, achando que podem trazer uma nova alegria para a sua vida, cuidado, cuidado com o divórcio, cuidado com separações, cuidado com pecados que têm entrado de todos os lados, cuidado com os tijolos que são erguidos dentro da casa de Deus como se fossem pedras vivas. Vamos colocar a obra de Deus na presença dele. Como o Senhor me disse um dia: depois do incêndio, o que sobrará? E haverá um incêndio nas nossas obras. O que for palha, feno e madeira se queimará. O que for pedras preciosas continuará. Então esta é a nossa mensagem. Que você tenha
o livre-arbítrio de dizer não a Vasti, não aos seus banquetes, às suas festas com espíritos de ganância, e que você venha fazer parte dessa igreja de Esther, que não quer nada além de agradar o rei. Que Deus possa te abençoar tremendamente, que Ele possa continuar falando ao seu coração sobre o que temos que fazer para gerar um novo avivamento na nossa cidade, na nossa casa e no nosso país. Que o Senhor te levante e te abençoe, que você seja um embaixador de oração na sua casa, na sua rua e por onde você passar. Deus abençoe todos os embaixadores de oração, em nome de Jesus.